palestra, nas palavras finais, convidar o nosso CEO, Ricardo Moura, para ser o próximo palestrante. Ricardo lidera o processo de expansão da empresa e tem defendido o fortalecimento das refinarias regionais como elemento estratégico para a segurança energética brasileira. E a sua palestra vai abordar um tema que olha não só para o presente, mas também para o futuro: a nova geopolítica de energia na era da inteligência artificial. Com a palavra, Ricardo Moura. Bom, bom dia a todos. Depois de Evaristo fica difícil fazer uma apresentação, né? O cara consegue fazer uma apresentação sem slide, de bate pronto, sem nenhuma colazinha, é porque é campeão mesmo. Obrigado, presidente. Primeiro gostaria de agradecer a presença de todos aqui, né? O prefeito Checo aqui de Coroados, que dá um apoio muito grande a SS Oil. Alguns parceiros, o doutor José Mauro, ex-presidente da Petrobras, presidente da Aurum Consultoria, que dá um suporte em desenvolvimento de novos projetos para a SS Oil, o Senai, o governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento, o doutor Evaristo Pinheiro, representando aqui os refinadores privados brasileiros. Tá? Bom, eu gostaria de falar um pouquinho sobre... Eu vou pegar alguns ganchos do Evaristo, né? E o Evaristo disse, não é i ou seja, não existe fontes de produção de energia competindo uma com a outra. Elas são necessárias em um todo, ou seja, a gente precisa de ter todas as fontes de energia funcionando. Nós temos um crescimento de demanda de energia atípico no mundo nesse momento. Os data centers que rodam a inteligência artificial estão efetivamente consumindo a energia excedente no mundo. Nós temos guerras acontecendo hoje no mundo, no Oriente Médio, mudança de regime forçada na América do Sul, exatamente pela busca de fontes de energia. Nós temos o maior IPO da história acontecendo nos Estados Unidos com a SpaceX do Elon Musk, não só porque é algo visionário, o sujeito vai para Marte, não é nada disso. É aluguel de data center no espaço, porque é mais frio e tem energia de graça. Ou seja, empresas como a Meta ou a Amazon estão contratadas já contrataram com a SpaceX contratos de 900 milhões de dólares por ano, 800 milhões de dólares por ano, espaço nos data centers no espaço para rodar os data centers que vão manter a inteligência artificial operativa. Então, nós temos uma expectativa de crescimento de energia antiga, com as políticas anunciadas e com as políticas atuais, em que faz com que o gráfico futuro mostre um crescimento exponencial de energia. Para vocês terem uma ideia, o consumo dos data centers no ano 2024 é exatamente metade do consumo de energia do Japão, que é o quinto maior produtor de energia do mundo. Ou seja, os data centers já estão consumindo metade de um Japão. E a gente fala muito em energias alternativas. Elas são fundamentais. Não volto a dizer, o Evaristo falou muito bem aqui, quando o governo anuncia o aumento da mistura, a gente aplaude, porque é energia nova entrando no sistema. É redução de importação de produto acabado. Redução de déficit desnecessário na balança comercial.
Mas a gente tem que entender que as fontes de energia que sustentam o mundo ainda são as fontes originais. Quando a gente vê o gráfico de consumo de energia no mundo, a gente tem lenha, biomassa, carvão, petróleo, gás natural dominando o gráfico por completo. Chega a mais de 80% da geração de energia no mundo. Quando a gente vai para as energias renováveis e nuclear, é muito pequena a participação ainda dessas energias na matriz energética mundial. Ou seja, o petróleo vai continuar conosco por muito tempo. Então não adianta e não podemos deixar de pensar no crescimento do refino privado nacional para cobrir o déficit crescente. E isso a gente está falando de pensar no Brasil sem investimento em data centers. Se a gente se tornar algum dia um dos players de desenvolvimento de data centers no mundo, o nosso consumo de energia iria ser bem mais significativo. Os Estados Unidos, né, que é um dos grandes players de energia do mundo, ele pensa, por mais que o Trump fale o tempo todo em petróleo, 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 mas a matriz energética americana é uma matriz bastante mesclada. Ela tem gás natural, tem renováveis, tá certo? Nuclear, carvão e outros tipos de fontes alternativas. Ou seja, os Estados Unidos pensa de uma forma ampla em termos de geração de energia. O Brasil não é diferente. O Brasil é um exemplo para o mundo, tá, gente? Europa voltou a reativar, por exemplo, energia nuclear, voltou a reativar o uso de carvão, que tinha sido banido na comunidade europeia de forma emergencial por conta de guerra na Ucrânia, por conta de guerra no Oriente Médio. A Europa está vendo que não pode dispensar fontes de energia existentes. A China, né? A China, a gente ouve muito falar que a China é o grande vetor de energia limpa, né? Mas a China produz os carros elétricos do mundo, a China produz os painéis solares do mundo todo. Tá ótimo, a China vem investindo muito em energia alternativa e vem crescendo de forma significativa, hidrelétricas, eólicas, solar, nuclear, mas olha, a fonte primária de energia chinesa está no carvão. Uma energia extremamente poluente, mas a China entende que não pode abrir mão de uma fonte de energia existente local. Você não pode abrir mão dos seus recursos. Bom, Rússia, né? E aí a Rússia é um país um pouco diferente. Ele tem a energia hidroelétrica, que é uma energia limpa, mas a Rússia ele utiliza a sua base. Qual é a base da Rússia? Petróleo e gás. Então a Rússia vive de petróleo e gás e nuclear, né, que é um player importante na área nuclear, mas vive de petróleo e gás e é o grande exportador, um dos grandes exportadores do mundo de petróleo e gás. Para vocês terem uma ideia, o PIB da Rússia, mesmo em guerra com a Ucrânia e com todas as sanções dos Estados Unidos, o PIB da Rússia continua crescendo ano a ano, na ordem de 4% ao ano. Ou seja, a Rússia, nos últimos 10 anos, em média, cresceu mais do que o Brasil, que não está em guerra. Exatamente porque investe no petróleo, no gás, que são produtos que naturalmente estão disponíveis lá no país. E refinam e utilizam o máximo possível dessa capacidade existente para que efetivamente esses recursos naturais sejam melhor utilizados. Nossa matriz aqui no Brasil é maravilhosa, gente. É a matriz mais limpa do mundo. O Brasil é campeão no mundo em termos de energia limpa. Nós temos aí
48% de energia vinda da hidrelétrica, eólica, solar, biomassa e gás térmico. Isso faz com que a gente tenha um diferencial. Mas isso não é um setup, isso não quer dizer que você não precise mais produzir petróleo, que você não precise mais refinar petróleo. Não, pelo contrário. Essas fontes elas se somam, né? Como vocês podem ver aqui, você tem o mundo ele está buscando fontes alternativas. Ele continua investindo nos Estados Unidos, Europa, China, Rússia, que são os principais players do mundo hoje, e o Brasil não é menos importante, porque o Brasil ele pode se comparar a esses países por ser o grande produtor de alimento do mundo. Então nós temos a nossa participação nessa grande vamos dizer assim, disputa global existente hoje pela hegemonia. Nós vamos ter a hegemonia da produção de alimento nós temos um espaço muito grande para trazer novas energias e novas fontes de energia para a nossa matriz. Retorno da energia nuclear em diversos locais do mundo, Reino Unido, Europa, China, Rússia, França, e as Big Techs investindo 10 bilhões de dólares em parcerias para a produção de energia nuclear. Falta de energia. Corrida dos data centers, né? Então você tem esses três grupos aí, os Estados Unidos, China e a Europa, né, como um grupo econômico, na luta para esse controle da inteligência artificial, que será o grande vetor de desenvolvimento mundial. Isso mostra que, a gente vê esse gráfico aqui, o crescimento e energia econômica. Você tem aqui, esse último pontinho aqui dos Estados Unidos, onde você tem maior renda per capita e maior consumo de energia. Ou seja, o consumo de energia está ligado diretamente ao desenvolvimento econômico e ao aumento da renda per capita. Ou seja, a melhoria da qualidade de vida nas pessoas passa pelo aumento de consumo de energia. O Brasil é uma potência energética, né? Nós temos aí o gás natural disponível, ainda é um produto, vamos dizer assim, não foi dada a importância para o gás natural que deveria ser dada ao Brasil. O Brasil tem um potencial muito grande, não só como consumidor, como produtor, né? Hidrelétrica, a gente já faz um trabalho excepcional. Eólica, nós estamos despontando nessa área, e solar na região Nordeste, que está dando um show em termos de produção. Biomassa com a cana-de-açúcar aqui na região, né? Região de Araçatuba. Eu sou originalmente da área de cana-de-açúcar, tá certo? E nós temos o pré-sal, né? Que é uma maravilha, que com um trabalho imenso de pesquisa da Petrobras, né, que é o grande vetor do desenvolvimento de petróleo no Brasil, tá certo? E agora também a margem equatorial no Amazonas, com todo esse potencial de desenvolvimento na área de petróleo. E aí entra o ponto levantado pelo Evaristo, onde nós temos uma capacidade de refino inferior à nossa demanda no mercado interno de produto acabado. Hoje, o modelo mais bem sucedido é exatamente esse modelo que você traz todos os tipos de energia disponíveis para a sua pauta de produção e, consecutivamente, garantir o abastecimento. É um modelo onde você tem petróleo, gás, nuclear, o hidro, né, das hidrelétricas, o solar e a eólica. Bom, nós temos um cenário no Brasil onde nós vamos ter crescimento de todos os tipos de energia no decorrer dos próximos anos, tá certo?
em especial o desenvolvimento de energia verde, a energia renovável, né? E isso não foge do refino, né? Você hoje está falando de plantas de HVO, de plantas de SAF, que são unidades de refino em cima de uma matéria-prima, que basicamente a base da soja, tá certo? Aonde você vai efetivamente refinar, produzir o diesel verde, produzir o querosene de aviação verde. Alguns projetos, nós temos um projeto com a Auron sendo desenvolvido junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro, em estudo na FINEP, para a implantação de uma planta aqui, uma planta modelo aqui na SS Oil. Aonde é que nós temos gargalos, né? Existe hoje no mundo, pelo menos existia no mundo, talvez antes dessas guerras, e essas guerras mostrarem para o mundo que o petróleo é efetivamente uma energia que não pode ser dispensada em hipótese nenhuma, inclusive porque mostra que a grande fonte hoje de geração de energia do mundo continua sendo o petróleo, tá certo? Nós temos restrições, né, como questões fiscais que criam dificuldade para que refinarias privadas comprem petróleo nacional. Nós temos restrições estratégicas quando a Petrobras não fornece para o refinador nacional o petróleo ao mesmo preço que fornece as suas próprias unidades, ou seja, fazer com que o produtor nacional dependa de importação de petróleo, e aí toda a questão burocrática no processo de importação, nacionalização de produto, frete internacional, seguro, traz um custo adicional para o refino privado, né? Isso faz com que, por exemplo, em 2019, quando a SS Oil estava iniciando o processo de implantação, existia mais de 25 projetos anunciados de mini e média refinarias no Brasil. A única que ficou pronta foi finalizada efetivamente e está operando é a SS Oil. Nós temos a Brasil Refina na Bahia, que está em fase final, né, Evaristo? Que é associada da SS Oil, que está em fase final, sofrendo no processo de regulação, ou seja, um processo que tem uma barreira imensa de entrada de novos players. Um processo de regulação que foi montado para uma legislação que foi montada para um único player, ou seja, toda a legislação de petróleo foi montada pensando que só existia a Petrobras e toda ela desenvolvida para isso e pensando num sistema de distribuição que iria importar produto. Então você tem uma distribuidoras concorrendo hoje com refinarias privadas, trazendo produto importado, sem ter o benefício do refino nacional, da geração de emprego, da geração de impostos locais, prejudicando a balança comercial e criando distorções concorrenciais. Esses gargalos, eles travam o desenvolvimento do refino nacional. As 130 e poucas refinarias nos Estados Unidos, espalhadas em 33 estados americanos, e nós com nossas 18 refinarias, com a maioria das refinarias na costa, somente a SS Oil focada na região que cresce hoje no Brasil, que é o centro-oeste, é o noroeste do estado de São Paulo, são as regiões que crescem com PIB de 4% ao ano, enquanto o resto do Brasil, esse Brasil da costa, o Brasil das grandes cidades, cresce a taxas de 1% ao ano e, em alguns casos, em taxas negativas de crescimento. Nós temos discussões constantes na área de gás, na área de regulação, ou seja, ao invés de nós estarmos criando regulação que facilite o investimento, nós estamos toda hora pensando em regulações que criam maior controle do sistema, então maior dificuldade de entrada de novos agentes, beneficiando inclusive os agentes já existentes, o que não é bom. A concorrência é sempre o melhor caminho, né? E com isso falta de investimento. Esses gargalos fazem com que novas unidades de refino não sejam instaladas.
a energia do futuro efetivamente será diversificada, tá certo? A inteligência artificial, né? A demanda de consumidores por energia limpa faz com que efetivamente a gente venha a ter e vá ter uma matriz energética a mais ampla possível. Todas as fontes de energia serão necessárias para abastecer o futuro. Eu, antes de finalizar, eu gostaria de mostrar o que é a importância do refino privado, tá certo? A SS Oil, ela foi montada em 2000 e começou a ser montada em 2019 e nós começamos a operar em 2022, tá certo? Nós investimos $2.500 por barril para colocar a SS Oil de pé. Levamos 2 anos e meio, dos quais 6 meses, no mínimo, poderiam ter sido cortados pela demora do processo de liberação da unidade que já estava pronta, ou seja, 6 meses que a burocracia nos travou. Então, estamos falando de 2 anos entre o início do projeto e o início da operação. $2.500 por barril investido. Só para vocês terem ideia, a unidade da Petrobras em Pernambuco, minha terra, que beneficiou demais o estado de Pernambuco, os pernambucanos são muito gratos à Petrobras, ao governo Lula, naquela época, de ter investido na refinaria Abreu e Lima, mas ela custou $308 mil o barril. $2.500 o barril SS Oil, $308 mil o barril da Abreu e Lima. Eu não quero comparar a SS Oil com a Abreu e Lima, óbvio. É uma mega refinaria com estrutura portuária e com complexidades outras. Mas o que eu quero dizer é que o investimento, e ela levou 10 anos para ficar pronta. A Compeg, ela somente agora, depois de 15 anos, ela tem uma unidade de gás operando. O processo de refino não aconteceu. Então, esses projetos públicos, eles terminam sendo grandes demais, levam muito tempo, consomem uma quantidade de recursos imensas e terminam não sendo eficientes. Unidades no mundo foram produzidas e construídas na Índia, em Angola, na Nigéria, no México, da ordem de $25 mil o barril. Ou seja, esse investimento público ele termina não sendo mais eficiente. Nós temos um espaço monumental para unidades de refino privadas que vão custar 5, 7, 10 mil dólares o barril, vão ser implantadas em 2, 3 anos em diversos estados brasileiros, levando desenvolvimento para essas regiões, trazendo novos investimentos agregados a essas refinarias, gerando emprego local, gerando impostos no local. Então, não existe concorrência entre fontes de energia. Existe complementariedade entre fontes de energia. Essa é a mensagem. Obrigado a todos.